Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Cassiane, sou obreira da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá e vim aqui compartilhar uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração. Desde já eu te peço que você fique até o final e preste atenção na palavra que vai ser pregada para que você possa recebê-la. Então, a palavra se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Ou seja, não ceda. Então, meus irmãos, este versículo começa dizendo filho meu e dando um conselho. Se ele deu esse conselho, é porque em algum momento possa ser que isso aconteça na nossa vida. E essa palavra, ela nos dá a direção para a gente saber o que a gente deve fazer se a gente estiver numa situação como essa. E que situação é essa? De pessoas tentar nos influenciar. Nós que estamos seguindo na nossa caminhada com Deus, a gente segue a palavra de Deus, a gente vive a palavra de Deus, a gente tenta viver de forma correta diante do Senhor. Porém, na nossa caminhada, podem aparecer pessoas que não estão na mesma fé que a nossa, para tentar nos tirar o foco, tentar desviar o nosso olhar da palavra para as coisas do mundo. Então diz assim: se os pecadores, ou seja, as pessoas do mundo, querem seduzir para fazer algo errado, né? E a gente sabe que o pecado, ele seduz. E a gente não deve dar ouvido a essas pessoas, porque se elas nos chamam para fazer algo errado e a gente não disser não e acabar sendo seduzido, o erro que a gente cometer vai trazer sérias consequências contra a nossa vida, vai nos destruir, pois é isso que o pecado faz. Então, se alguma pessoa aparecer em algum momento da nossa vida tentando nos tirar do foco, tentando nos desviar da vontade de Deus, do que agrada a Deus, então a gente não deve ceder. A gente deve se manter firme diante dessas pessoas, porque talvez a gente vai ficar com vergonha, ou as pessoas ficam com vergonha de dizer não e acabam cedendo. Isso para agradar os outros. Elas preferem agradar os outros do que agradar a Deus. Então isso não é certo. A gente deve dizer não, pois o que importa é fazer a vontade de Deus, pois é isso que vai fazer bem para a nossa vida, para a nossa comunhão, para o nosso relacionamento com Deus. Então a gente deve dizer não, né? A palavra de Deus diz para a gente negar a si mesmo. Então a gente deve sempre dizer não às coisas que não estão relacionadas à palavra de Deus. E diz assim: se disserem, vem conosco, lança a tua sorte entre nós. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Então, a gente deve dizer não e a gente não deve segui-los, né? Porque eles estão na contramão. Então, a gente segue a palavra de Deus, mas a gente não deve dar ouvidos a pessoas que não estão na mesma fé que a nossa, porque o conselho dela, as palavras dela, vão nos levar a fazer o contrário do que deve ser feito, né? Há um exemplo na época de festa de São João. Muitas pessoas, algumas pessoas dentro da igreja, elas deixam de buscar a Deus, de ir para a igreja neste período, para ir para as festas,
Porque diz, alguma pessoa que ela conhece diz: ah, mas é só uma festa, não tem nada não, você não precisa beber não, é só para acompanhar a gente, ou algo do tipo, ou para qualquer outra festa, né? E aí você diz: não deve ter nada não. Então a gente não deve agir dessa forma. É isso que a palavra de Deus aqui em Provérbios, um livro que nos dá bastante conselho de como a gente viver uma vida de forma sábia, né? Então aqui este versículo, Provérbios capítulo 1, versículo 10, traz este conselho pra gente se manter firme e não dar ouvidos aos pecadores, às pessoas que vivem no pecado. Então, meus irmãos, se mantenha firme, aprenda a dizer não e saiba que você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui apenas para agradar ao Senhor. Então, não tenha medo de dizer não e seja obediente à palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma breve oração pela sua vida. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Eu te peço para que o Senhor visite, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã. Eu peço para que o Senhor cuide dessa pessoa e que essa palavra que foi pregada aqui, que venha entrar no coração dela e que ela sempre venha observar os passos dela, o caminho dela, para ela sempre fazer a vontade de Deus e não o que os outros querem ou o que ela mesma quer, mas sim a sua vontade. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.